Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com uma mulher incrível que tem toda a minha admiração e eu tenho certeza que você também que está nos ouvindo, nos assistindo, também tem acompanhado um pouquinho do ministério, da história desse casal, dessa mulher como mãe também, e ela veio compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Miriam, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nós estamos nessa tarde tendo um tempo como casais, os 4 juntos para ter um tempo de mesa, e a gente vem acompanhando um pouco da história, às vezes a gente está mais próximo, às vezes a gente acompanha pelas redes sociais, e não tem como a gente não se envolver com as histórias, né? Porque nós somos igreja, nós somos família, e a gente acompanhou um pouquinho aí dos processos que vocês viveram recentemente, e vai ser uma alegria para a gente poder ouvir um pouquinho de você, do seu testemunho, compartilhar aí de tudo que o Senhor tem feito no coração de vocês. Então, se apresente para nós, apesar de não precisar, né, para a maioria das pessoas. Olha que nem tanto. Olá, pessoal. Eu brinco, né? Meu nome é Miriam, gente. Demorei 8 anos, né, para me tornar Miriam Cavalcante, mas hoje eu sou a Miriam do Brunão, mas o meu nome é Miriam. É um grande prazer estar aqui. A gente sempre se sentiu muito acolhido, né, na casa de vocês desde o início. E nos sentimos muito felizes e honrados ainda, todas as vezes, né? Que não precisamos de convite, mas todas as vezes que a gente é convidado, a gente de prontidão sempre quer estar aqui, porque vocês sempre nos abençoaram e é uma grande alegria poder ter vocês, a casa de vocês como referência, como amigos. Obrigada, que bom. Isso aí, nós estaremos juntos agora batendo um papinho. Ela vai contar pra gente um pouquinho desse testemunho mais recente, essa história de dor, mas também de refrigério. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, Miriam, eu queria que você começasse ali do início, né, do presente que o Senhor entregou para vocês e como Ele tomou e como foi isso para vocês. Sim, eu acho que para todo mundo entender um pouquinho, seria legal eu contar desde o início mesmo, sim, né? Não prolongando que muito. A gente normalmente não sabe, geralmente né? A galera não sabe. Mas eu e o Bruno, a gente está completando esse ano 10 anos de casado, né? No final do ano. E foi uma coisa assim que eu sempre coloquei na cabeça. Com 1 ano de casado, eu já quero engravidar, porque a gente quer ter muitos filhos. Só que o Bruno, ele era meio relutante, né? Porque ele gosta muito de viajar, então ele queria aproveitar. E eu não, enfim. Com 1 ano de casado, eu comecei a tentar escondida, né? Sempre tentava. Porque a mulher tem esse poder, também, né? Então eu tentava escondida, só que não acontecia, né? E esse processo foi aí 5 anos, mais ou menos, e eu não conseguia engravidar, E queria muito ser mãe, não conseguia. E aí eu me lembro que um dia eu estava orando ali no meu devocional e Deus me falou: e se eu não te der filhos? E aí eu peguei e comecei a confrontar Deus, né? Como se eu pudesse, né? Confrontar Deus. Mas, né, eu me senti ali na liberdade. Né? Vamos falar a verdade. Eu falei, amém, Deus. Não quer me dar filhos? Tudo bem, não tem problema. Então, você vai ter que tirar o desejo de mim de ser mãe, se você não quiser me dar filhos, porque eu quero ser mãe. Foi incrível, assim. No outro dia, ele arrancou de mim o desejo de ser mãe. Tanto que, tipo, aí eu fui conversar com o Bruno, expliquei tudo que aconteceu, ele entendeu, e eu falei, Bruno, eu quero que você esteja pronto, porque eu acho que Deus não vai nos dar filhos. E isso não pode ser um problema pra gente. Pra mim já não é mais. Enfim, comecei a viver feliz, todo mundo me pergunta. E aí agora o Bruno queria, porque queria ser pai. Ah, lógico. Com certeza a lei de Murphy. E aí, assim, todo mundo vinha perguntar, e os filhos? E, tipo, não era mais um problema, não ficava mais triste. Eu era, assim, resolvida. Eu não vou ter filhos e nós vamos gastar a nossa vida em prol daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer fazer com o mundo, né? E aí, quando a gente estava aí no 6º ano de casado, mais ou menos, a gente entendeu que era hora de nos mudarmos de cidade. A gente morava em São José do Rio Preto. E Deus tinha dado uma palavra pra gente, que a nossa mudança não tinha mais a ver com igreja, né? Mas tinha a ver conosco. E ali naquele lugar, a gente estava se mudando para Taubaté,
E ali naquele lugar Deus ia nos entregar, né? A tampa do quebra-cabeça. Até então, nesses 5 anos e meio, ele tinha nos entregado as peças e agora ele ia nos entregar a tampa ali. E foi incrível, nós nos mudamos, tudo começou assim a acontecer, sabe? Em todos os sentidos da nossa vida, como casal, no ministério, como família, filhos e tudo mais. Quando deu 1 ano que nós estávamos ali, eu lembro até hoje que o Bruno fez aniversário dia 28 de maio e eu tinha marcado uma festa para ele surpresa e aí chegou lá a Érica, né, a pastora Érica, ela falou, e aí, Mira, eu sonhei que você estava grávida. E aí ela já sabia disso, né, eu falei, Érica, esquece, né, não, mas você precisa orar. Aí eu cheguei em casa, eu resolvi orar de novo, falei, Deus, e aí? Eu não vou ter mesmo? Olha, Deus, se você quiser, né? Se quiser devolver de novo, não tem problema nenhum, tá? Eu rebobino e eu volto a ter vontade de ser mãe. Enfim, eu engravidei. Uau. 1 mês depois, 2 meses depois, nós conseguimos engravidar do nosso primeiro filho, Joshua. E aí os nossos planos eram o quê? A gente o Bruno já tinha uma filha, né? Que não mora com a gente não namorava quando ele teve essa filha. E aí, o nosso primeiro filho como casal seria o Joshua, né? E aí, a gente tinha os planos o quê? Já tinha a Lana, o Joshua, a gente vai ter mais um filho e depois a gente vai partir para adoção. E aí, chegou ano passado, a gente engravidou, tudo perfeito, assim. Planejadinho. Né? Eu queria ser mãe até os meus 35 anos. E era uma menina, então seria mãe de um menino e uma menina. E tudo muito, muito assim, muito perfeito, sabe assim? Foi quando chegou no começo do ano, agora em janeiro. Eu tava completando 8 meses, né? Tava com 32 semanas, a gente tava viajando de férias. Eram as férias assim... era o sonho da família, né? A gente conseguiu ir para fora. 4? Estávamos todos nós, os 4. Eram assim, as férias perfeitas, né? E aí, quando deu dia 9 de janeiro, se eu não me engano, uma sexta-feira, nós chegamos em casa ali, na casa que a gente estava hospedado. E quando eu fui deitar, todas as vezes que eu ia me deitar, ela sempre se mexia. E aí, aquele dia, ela não se mexeu. E aí, eu falei, nossa, que coisa estranha. A Zoe não se mexeu, né? E eu falei, vou ficar prestando atenção a noite toda. E, tipo, a noite inteira, eu não dormia aquela noite. A noite inteira, eu ficava mexendo e nada. Ficava me colocando em posições que eu sabia que era desconfortável para ela. E nada. Chegou de manhã, eu esperei a Flávia e o Aquino acordarem, né? Porque eles conheciam mais, né? Já foram lá várias vezes. E quando eles acordaram, eu chamei o Bruno, falei, Bruno, eu acho que a Zoe não está se mexendo. Vamos ver de fazer alguma ultrassom, algum lugar, ver se a Flávia conhece o Aquino, pra gente poder ver. Porque eu sei que no finalzinho eles começam a se mexer menos, mas ela não se mexeu a noite inteira. E aí, chamei a Flávia, expliquei pra ela, e aí todo mundo tentando, né, Até então eu não batia o desespero, eu só queria fazer uma coisa assim, fazer uma checagem, isso, desencargo de consciência, para ver se estava tudo bem. E aí chamamos ela, a gente tinha conseguido já, isso era umas 9 horas da manhã, a gente já tinha conseguido um lugar para fazer uma ultrassom às 2 da tarde. Mas aí eu fui no banheiro e quando eu fui no banheiro começou a sangrar um pouquinho. Aí eu saí do banheiro, falei, gente, vamos ligar no plano não, no seguro, né? E vamos para um hospital, porque eu comecei a sangrar, então eu acharia melhor a gente ir para o hospital. A gente foi para o hospital, chegamos lá e aí eles, assim, depois de muita tentativa, porque eles vinham, faziam uma ultrassom e nada. Só que eu fiquei tranquila. Por quê? Eu fiquei tão tranquila quando eu fui saindo de casa, eu peguei umas roupinhas já, eu falei, eu acho que ela deve nascer, né? E era o sonho do Bruno. Era que a Zoe nascesse nos Estados Unidos. E aí saí de casa, separei umas roupinhas, falei, olha, Bruna, ela tava com a gente,
lava as roupinhas, qualquer imprevisto, qualquer coisa, já deixa lavadinho. Tava indo no caminho, a Erika me mandou mensagem, ela vai ser americana, que não sei o quê. Chegou lá, primeiro ultrassom, nada de batimento. Mas eu fiquei tranquila, porque na do Joshua, na gestação dele, era muito difícil achar o batimento cardíaco dele, né? Era muito difícil. E na do Joshua, eu tinha sangrado exatamente na mesma semana. Olha só. E não foi nada, né? Então, assim, eu tava muito em paz, tranquila. E aí veio o primeiro médico, nada, não achava. Me levou em outra máquina de ultrassom, nada, não achava. Depois de umas 4 tentativas, daí chamaram a Flávia estava com a gente para fazer a tradução. E aí, na hora que eu vi a Flávia, a fisionomia dela, eu já entendi ali que realmente não tinha batimento. Só que não caiu a nossa ficha, sabe? Não caiu a nossa ficha até então. Então, eles vieram e falaram, olha, nós vamos precisar levar vocês para um outro hospital, porque lá eles têm mais recursos. Quando eles falaram eles têm mais recursos, na nossa cabeça era, lá eles têm um aparelho melhor. Mas na verdade não, é que lá eles tinham mais recursos para fazer o parto, né? Sim. E aí eu fui ali na ambulância achando que lá eles teriam um equipamento melhor. Chegou lá no outro hospital, aí veio a médica e eu me lembro, voltando um pouquinho, no primeiro hospital, eu lembro que na hora que o Bruno veio dar a notícia, né, de que não estavam mesmo achando o batimento, ele veio assim todo arrependido, com remorso, se culpando, né, porque eu não queria muito ir viajar e ele queria muito oferecer essas férias para a família, né, e aí eu tinha dito para ele, olha, nós só vamos se Deus nos der tudo, senão nós não vamos. E aí Deus, assim, deu tudo. E aí por isso que a gente decidiu. E na hora que ele veio se culpando, ele é culpa minha, eu que forcei você vir. Eu virei pra ele e falei, Bruno, Deus sabe o que faz. Eu poderia perder ela atravessando a calçada. Isso aconteceria em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer situação. Deus sabe o que faz. E aí quando nós chegamos no outro hospital, quando a médica veio fazer ultrassom, ela veio e aí nós perguntamos, doutor, e aí, não tem mesmo batimento cardíaco? Ela, não, infelizmente, vocês perderam, né, a nenê. E aí ela começou a ver assim, daí ela perguntou pra mim, você teve autorização para viajar? Eu falei, tive, fiz uma última ultrassom. Você trouxe as suas outras ultrassons? Eu falei, olha, eu trouxe, mas ficou tudo lá na casa. Estava tudo bem com a sua filha? Sim. Ela não tem nenhum problema no cérebro? Daí eu falei, não. Ela pegou e falou, olha, ela tem algum problema no cérebro, eu não sei o que é. Mas provavelmente a morte dela tenha sido ocasionada por algum problema no cérebro, que nós só vamos conseguir diagnosticar após o nascimento. E aí ali começou, né? Nosso chão caiu, realmente, o plano perfeito, né, já não existia mais, e a gente só começou a se preparar ali pro parto. Já foi um milagre, porque eles queriam induzir parto normal, né? Sim, porque lá é muito lá é diferente daqui, tudo né? muito natural, então eles queriam induzir o parto normal. E aí eu comecei a pedir, implorar para eles e orar, sabe? Pelo amor de Deus, eu quero que tira logo, eu quero acabar com isso logo, então. E aí a gente conseguiu que eles fizessem a cesárea. Só que assim, até então, eu tinha certeza absoluta que na hora do parto eu ia ouvir um choro, sabe? Assim, aquela coisa de esperança, né? De qualquer mãe. Exatamente. E de qualquer pessoa que acredita em Deus, né? Sim, exatamente. Eu acreditava, eu digo assim, que eu não acreditava no milagre, mas não tinha caído a ficha de que estava morta, né? Então eu fui ali para a sala do parto. E aí eu lembro que eu falava pro Bruno, nossa, tá demorando demais, eu acho que foi tão rápido, né? Tá demorando muito, porque eu esperava ouvir aquele choro, mas na verdade eles estavam já limpando ela, fazendo todo... Já tinha saído há muito tempo, né? E assim, o pior momento, né, que eu me recordo, foi na hora assim que eu tava ali conversando com o Bruno e eu quis ficar acordada, né? Porque a gente queria ver ela ter essa lembrança.
E aí o pior momento foi na hora que eles vieram com o carrinho, sabe? Com ela, assim. Daí ali a ficha caiu, cara, realmente. Nós perdemos a nossa filha, né? E aí eles vieram, perguntaram se a gente queria pegar, o Bruno pegou, ficou com ela um tempinho no colo, e a gente ali vendo ela. Mas assim, foi uma coisa incrível, porque na hora que a gente pegou ela no colo, a gente teve uma experiência que eu acho que a gente não teria de outra forma, sabe? Ali, assim, a gente conseguiu acessar uma soberania de Deus que a gente não encontraria, sabe? Quando a médica falou, ela tem algum problema no cérebro, na hora eu falei, cara, Deus sabe mesmo realmente o que faz. E aí a gente ficou ali um tempinho com ela, o tempo deles terminarem de me limpar, de me preparar. E lá nos Estados Unidos você tem a opção de levar a nenê pro quarto, dar banho, trocar, ficar com ela uns 2, 3 dias. E aí quando eles pediram pro Bruno já sair, perguntou se ele queria levar a nenê, a gente disse não, a gente, né, já fez o que precisava. Enfim, quando assim eu cheguei no quarto, foi incrível, sabe? Como a gente conseguiu acessar um consolo de Deus assim, de maneira muito rápida, né? Às vezes é até assim chocante para algumas pessoas, né? Porque eu chorei, sim, né? Fiquei ali durante uns 2 dias assim, chorando um pouquinho. Eu acho que o choro era mais assim na verdade, a gente assim chorava de desespero não por nós naquele momento mais, sabe? Mas de pensar nos pais, na família, de como seria. Então vinha a tristeza, sabe? Mas assim, a gente foi consolado de uma maneira muito muito surpreendente, sabe assim? E a gente voltou ali pro quarto e começamos assim a acessar algo que a gente jamais imaginaria, sabe assim? Foi uma experiência incrível no meio de uma experiência terrível, sabe? Sim. Mas... E ali a gente foi, sabe? Assim, todos os médicos... Aí o médico chegou no outro dia, né? E a gente perguntou, doutor, e aí? Ela morreu, foi porque a gente veio pra cá? Foi por conta da viagem? O que foi? E aí a gente teve, assim... Deus cuidou, assim, nos mínimos detalhes. O médico era um médico brasileiro. Olha só, que bênção. Ele era um médico brasileiro, então ele chegou no outro dia, ele falou, olha, pelo estado que ela estava, né, ela teve... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Esqueci. Mas começou a entrar muito líquido dentro dela, né? Então ele disse que pelo estado dela, ela já estava assim há quase 2 meses. Já tinha começado, hidrópsia fetal ela teve, isso. Só que não tinha como saber o que. Até hoje eu não sei, tanto os médicos de lá, quanto o meu médico que cuidava de mim, a gente não consegue entender. Assim, a gente puxou tudo que pode causar hidrópsia fetal. Não tinha nada, absolutamente nada. E ele disse, não, ela já está aí há uns 2 meses. Daí eu peguei e falei, Bruno, tá vendo? Deus sabe o que faz. Se na ultrassom, antes da gente vir, se o médico tivesse só um pontinho assim de lembrança que eu tive. Porque na última ultrassom, quando eu fiz a minha consulta, a gente viajou no dia 29. A minha consulta foi ali em torno do dia 15, 16, mais ou menos, de dezembro. E na ultrassom, ele fez tudo. Ele me mostrou ela piscando os olhos, mexendo as mãos. Ele fez questão de ver tudo para poder me autorizar a viajar. Só que aí na hora que ele foi encerrar, ele disse, olha, sua filha vai ser bem grandinha. Falei, mesmo, doutor? Ela já está com 2 quilos. E aí, era só isso que eu fiquei assim o tempo inteiro. Cara, é muito peso para uma criança nessa idade gestacional. Eu estava só com, se eu não me engano, 26 semanas, sabe? Sim. Então, assim, eu falei, Bruno, se ele tivesse visto que o peso que ela estava, na verdade, já era o tamanho do crânio, ele não teria deixado a gente viajar. E aí o médico que analisou o nosso caso, ele disse, olha, vocês só esperariam esse dia chegar
Ou ela iria nascer e vocês só esperariam o dia da morte dela, né? Sim. Então, ali a gente realmente viu como Deus cuidou da gente, mesmo sendo assim, férias frustradas, né? Mas a gente conseguiu, o tempo assim, que eu estive grávida, eu fui feliz, assim, nós somos felizes todos os dias, sabe? Então, assim, foi assim, uma experiência. Eu não posso dizer que é uma experiência que eu desejo para todo mundo, né? De forma alguma. Com certeza. Mas eu desejo que todos encontrem, sabe? Consolo. Mesmo em meio a momentos muito difíceis. Isso eu espero que todo mundo consiga, sabe? Exatamente. Alcançar. Esse toque sobrenatural. Isso, que só Deus pode Só dar, Deus. sabe? Eu sempre orei dizendo para Deus. Nós tivemos uma experiência muito difícil também na gestação da Louise, porque estava indo tudo muito bem e com 36 semanas eu comecei a perder líquido e fui pro hospital, não tinha certeza se era bolsa, nada, porque não era nada demais, nada alarmante, mas o médico mandou ir, foi feita uma checagem, tanto que ela colocou um lenço para ver se era líquido mesmo, me mandou ir pro shopping, passear e voltar. E quando eu voltei, ela falou, não, você tá perdendo, nós vamos precisar fazer a cesárea. E o médico falou, eu só vou fazer a cesárea com UTI, com vaga na UTI, né, por mais que ela já tivesse um peso ok. E ele disse, eu não vou correr esse risco. E quando ela nasceu, nós tivemos a surpresa dela ir direto para a UTI, porque ela começou a fazer esforço respiratório. Então, nós ficamos com essa surpresa no momento, mas a presença de Deus, o consolo, e é uma coisa que eu digo para Deus sempre, eu não vou entrar aqui no meu testemunho, mas eu falo, Deus, que saudade daqueles dias. Eu não sei, talvez você tenha esse mesmo sentimento. Porque a presença de Deus, aquilo que nos aquece, nos envolve nesse momento, é tão forte, é tão poderoso que eu falei, Deus, eu não quero ter que passar por isso de volta para eu provar dessa experiência. Sim. E assim, não desejo realmente, como você diz, a gente não deseja que ninguém passe pelas dores que a gente passou para provar desse poder, mas eu falei, Deus, foi tão, tão forte, tão poderoso, me aqueceu tanto que eu sinto saudade daqueles dias. Mas eu falei, não quero que seja daquele jeito. E a gente busca, lógico, Deus de uma forma intensa, sempre com essa marca na nossa vida, né? E eu tenho certeza que vocês foram marcados por essa presença sobrenatural dele. E o que a gente pode desejar para as pessoas que nos assistem é procurem essa presença, essa soberania, esse toque, que não tenham que passar por experiências como essas, com certeza, mas essa presença de Deus que nos aquece, que é tão poderosa. Eu falei, eu não me imagino mais estar fora dela, assim, né? Sim. E, na verdade, uma das coisas, assim, que mais impactou a gente depois é o choque de realidade que você assim, se depara, sabe? As pessoas que me conhecem, né, tanto que as minhas amigas, né, meus pais, a família, assim, todo mundo sabia que eu estava bem. Porque conhecem o meu perfil, sabem como eu sou, né? Eu sou essa pessoa, eu sou muito decidida, confiante, sabe? Se Deus falar que eu não vou ter nada, amém. Se Deus falar que eu vou ter tudo, eu sempre fui assim, sabe? Então eles sabiam que eu estava bem, mas assim, o choque de realidade que a gente teve depois disso é incrível, porque você começa a analisar, sabe, assim, tudo. Acho que é o que acontece em velório muito, né? Infelizmente, só nesses dias a gente se eu acredito que por isso que a gente experimenta isso, né? Acho que a Bíblia fala para o homem se autoanalisar por essa questão, né? Se a gente tivesse esse hábito todos os dias, né? Que a gente tem que ter, a gente consegue acessar esse lugar. Porque todos os dias a gente se depara com algo mal, né? Algo ruim. Exatamente. Mas assim, a gente tomou um choque assim, de realidade que fez a gente ver e falar, cara, nós cristãos, assim, a gente fala tanta coisa, a gente lê tanta coisa na Bíblia e às vezes a gente não vive. Porque a primeira coisa que a gente pensou, né, depois que chegamos ali no quarto e a gente estava conversando, a primeira coisa que a gente pensou, cara, a gente tinha acabado de lançar a música É Tudo Sobre Você. A tempestade é você, o vento forte é você. E agora eu vou ter que viver esse negócio.
isso sabe? aí. E aí a gente começou a analisar todas as músicas que a gente canta. Nunca fez tanto sentido. Daquele sábado pro domingo, o versículo: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E foi o que aconteceu de verdade, assim, sabe? Eu lembro, nós chegamos no quarto, assim, eram umas 11 horas da noite, mais ou menos. E aí elas me deram algum remédio para dor, eu comi alguma coisinha e assim, dormi a noite inteira. No outro dia, a gente era assim, passou, sabe? Vamos viver uma nova etapa agora. A gente está pronto, né, para uma nova fase. Sim. Vencemos esse gigante e a gente está próximo aí para os próximos 10 anos. A gente ficou abalado, a gente ficou entristecido, mas em nenhum momento, assim, a gente indagou Deus, sabe? Esses dias eu estava com uma pessoa e ela falou assim, mas... e ela estava me conhecendo aquele dia, né? E eu digo que é chocante por isso, quando eu falo. Ela, mas você precisa viver o luto. Eu falei, tudo bem. Se eu estivesse com vontade de ver o luto, eu viveria. Mas eu não tenho vontade. Eu lembro que era para ela ter nascido dia 4 de março, né? Era a previsão. Eu lembro que quando deu dia 4 de março, eu me lembrei, era mais ou menos a hora do almoço. Então eu fiz almoço, almoçamos. Aí era a hora de dar banho no Joshua para ele ir para a escola, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, acho que eu vou ficar em casa hoje de luto, né? Porque era o dia que ela ia nascer, acho que era o que qualquer pessoa faria, né? E aí eu tava tomando um banho ali, dando banho no Josh, trocando ele, e eu falei, mas por que eu vou ficar em casa? Eu não tô com vontade, sabe? Então, assim, as pessoas se chocam porque acham que a gente por a gente ser humano, a gente tem que viver tudo que é humano. Mas é isso que eu digo, a diferença de todo cristão. O cristão, ele precisa se conhecer. Então, eu me conheço, eu sei que eu sou essa pessoa. Se eu não sou de luto, se eu lido muito bem com a morte, por que eu tenho que fazer o que todo ser humano faz? Se eu estou feliz, amém. Sim. Se o outro está triste, amém, que ele está triste também. Só que a gente ficou triste, a gente chorou, só que nunca veio a ponta. Deus, por que você fez isso? Que eu acho que é onde muitos, principalmente quem vive o luto... Sim, é que mais questiona, isso, né? Por que você fez isso? Na verdade, a única pergunta que a gente indagava era, pra quê? Em que nível o Senhor quer nos levar? Sabe, assim, que as nossas feridas saia poder para curar, então amém, não tem problema nenhum, sabe? Isso aí. Então, a gente conseguiu se deparar com esse choque realmente de que, cara, a gente como cristão, a gente lê, a gente vê, a gente ouve, a gente fala, mas na hora de viver, acho que a gente está experimentando muito isso hoje, né? Sim, exatamente. As igrejas, né? A igreja é a casa, a igreja não é o templo, e aí agora a gente se depara, os templos estão fechados, e aí? Cadê a igreja? Somos nós ou não? Sabe assim? Então, eu acho que o maior choque de realidade que a gente teve não foi a morte da nossa filha, foi falar assim, cara, a gente canta tanta coisa, lê tanta coisa ali na Bíblia e fala tão bonito, né? Mas na hora de viver... Agora vamos viver. Precisamos viver, isso. Exatamente. Eu entendo justamente isso, porque Deus, Ele fala que nós seríamos transformados de glória em glória. Então, é nessa presença transformadora dele sobre a nossa vida. Né? Então, e a glória dele vem nos momentos de dor, vem no momento da luta. Né? E tem muita gente que acha que a glória é só aquele friozinho na barriga, quando a borboleta vem e você tá lá provando de algo muito sobrenatural naquele culto poderoso. Não. Deus vem com a glória dele no seu secreto, Deus vem com a glória dele na tua dor, Deus vem com a glória dele onde ele quiser. Se a gente consegue, como você disse, acessar esse lugar, nós seremos transformados. E é de glória em glória. A gente precisa passar por isso, porque são processos que Deus permite que a gente passe, né? E eu creio assim que o processo do luto, ele pode ser vivido pelo crente. Eu acho que é diferente do deve mesmo. Isso. Porque ele é o consolador. Então, a forma que nós nos expomos a essa presença, esse poder dele, ele pode nos consolar, nos tocar com uma profundidade intensa. E assim, eu entro nesse lugar de não te julgar mesmo, porque eu tive muito perto do Farley, que passou pela perda do pai.
Nós éramos recém-casados, mas eu lembro quando ele recebeu a notícia, foi na noite, no dia seguinte teve o sepultamento, e ele tinha uma ministração numa igreja, era aqui em Curitiba ainda, no sábado à tarde, assim, à noite, no início da noite. E ele falou, Dani, eu não vou desmarcar. Eu não vou desmarcar. E é um choque para todo mundo. E é um choque para as pessoas. Eu lembro que nós estávamos lá no velório, esperando, e ele estava, você via Deus tocando, consolando, né, tanto ele quanto a família, e para ele foi muito forte. E eu lembro que ele entrou numa ministração sobre paternidade, você imagina o choque para a igreja. Ele entrou para falar sobre paternidade naquele dia, e ele encerrou falando que ele tinha acabado de sepultar o pai, mas que ele estava recebendo de Deus o consolo. Então, assim, é aquela presença que você se expõe e fala, Deus, é só o Senhor para me tocar, para vir e me tomar, então faz o que você quer com isso. E é para testemunhar a glória dele. Eu tenho certeza que é o que vocês estão provando, e o Senhor nos leva para um nível diferente, e isso é para a glória dele mesmo, né? Porque a gente vê, depois das experiências difíceis que a gente tem, a gente sobe um degrauzinho ali, Sim. porque Deus nos cavou num lugar mais profundo, né? Então, para que você cresça, para que você amadureça, e faz parte, né, os processos. E eu acredito que a igreja precisa se preparar para isso, sabe? Isso, que eu creio que Jesus falou, né? Eu peço, né? Eu não vou pedir para que tire eles do mundo, mas eu peço para que os livre do mal. Então, a igreja, né? Nós estamos passando por isso, sabe? Sim. A gente vai passar por muita coisa ruim, mas a diferença e o que eu acho, o testemunho da igreja vai ser esse. Cara, todo mundo está sofrendo, por que eles ficam felizes num momento desse? Exatamente. Sabe? Então eu acho que o maior testemunho é esse. Bom, o nosso maior testemunho é da morte de alguém. Exatamente. Né? Então, eu gosto e eu desejo, todos os dias eu oro, assim, para que a gente vive o evangelho de uma maneira simples, sabe? A gente lide com tudo de uma maneira simples. E até na morte. E a gente genuína, sempre, né? a gente sempre, eu e o Bruno, assim, a gente sempre foi muito tranquilo em relação à morte. Mas todo mundo falava, mas porque vocês nunca perderam alguém muito querido? Vocês só perderam um vô, tio, né? Nunca foi ninguém. E provou pra gente que realmente a gente tá nesse lugar, sabe? Sim. Assim, de que, cara, eu tô aqui, sabe? Pra viver esse mundo pro dia da minha morte, se eu morrer ou se eu não morrer, mas para que esse dia seja um dia glorioso, sabe? Sim. A gente prega tanto que a gente quer estar com Cristo, mas na hora que alguém vai com Cristo, a gente fica perguntando, Deus, por quê? Exatamente. Sabe assim? Então, é tempo da igreja amadurecer, Exatamente. sabe? Para entrar num lugar assim de que, Deus, nós estamos prontos, né? Sim. Se preciso for, não tem problema, sabe? Eu entendo que a dor, ela faz parte justamente porque nós não fomos criados para a morte. Sim. A morte veio como uma consequência do pecado. Então, ela é difícil para o ser humano. Mas a questão é que hoje existe uma promessa. Nós sabemos para onde nós vamos, nós temos o Consolador. Então, ela precisa ser diferente para o cristão. Ela precisa ter seu lugar de... Amém, Deus, nós reconhecemos a Tua soberania, nós nos alegramos. Eu já vi muitos velórios cristãos em que o louvor rolava e havia alegria. Nós perdemos tinha avivamento no meio de uma morte. Eu lembro de um amigo querido nosso, um grande adorador aqui de Curitiba, que nós perdemos também. E foi assim o enterro dele. Nós saímos adorando, louvando o Senhor, e havia alegria naquele ambiente porque nós sabíamos para onde ele tinha ido e que aquilo para ele era glorioso, né? E nós somos egoístas, na verdade, né? Porque nós queremos para nós, mas isso também faz parte do amor, mas o receber o consolo, isso é maravilhoso, saber para onde ele vai. Nós perdemos, inclusive, dentro de uma célula nossa, acontecendo uma célula, nós perdemos uma ovelhinha nossa. Ele caiu no chão, o Farley conta o testemunho em uma das mensagens, ele caiu e morreu ali no chão da nossa casa, né? Foi muito forte, uma experiência muito forte para nós. Mas eu lembro que naquela noite as pessoas ficaram muito chocadas, né? Por ser dentro da sua casa. Imagine você perder alguém dentro da sua casa. E as pessoas diziam para mim, Dani, pelo amor de Deus, para onde você vai? Você não vai mais morar aí, você vai embora. Você tem que se mudar. Imagine, alguém morreu na tua sala, né? Era no outro sobrado que eu morava. E daí... eu falei, não, eu vou essa noite, passar a noite na casa dos meus pais,
porque eu estava com o Caleb pequenininho na época. Nós fomos para casa dos meus pais, mas foi sempre o Farley limpar, tirar as coisas do chão, fazer aquela geral na sala, né? Porque eles tiveram que usar até a manta do meu sofá para carregar o menino, pra você ter uma ideia, porque o caminhão do ML não passava dentro do condomínio. Então foi aquela reorganização e no dia seguinte eu voltei para minha casa. Por quê? O Senhor falou comigo naquela noite que ele foi embora. E ele falou, filha, a minha glória visitou aquele lugar, a minha presença, eu tomo a vida. Então, assim, mesmo na morte, é Deus que se manifesta. Né? Ele tirou a vida, não foi lá, tipo, o diabo e arrancou a vida e tirou. Foi Deus. Eu falei, gente, foi uma experiência gloriosa. Deus esteve naquele lugar. Sim. Eu falei, eu não posso ter medo daquele lugar, eu não posso me sentir mal naquele lugar. Deus foi lá recolher. Né? Ele enviou anjo, não sei como foi, mas né, ele foi retirado daquele lugar. E eu sei que foi glorioso. E eu tive uma experiência quando daí na primeira noite que eu fui dormir em casa, eu tive um semi-arrebatamento, eu digo, porque eu estava dormindo e eu tive uma experiência de como se eu tivesse sendo levada nos ares. E veio uma alegria, eu fui tomada de uma alegria tão profunda que, gente, é inexplicável a alegria que eu senti, como se o Senhor estivesse me levando e aquela alegria me tomou. Eu falei, uau, foi isso que ele sentiu. Eu tive, sabe, uma mini experiência, um semi-arrebatamento e o Senhor me mostrou a alegria do coração daquele menino que foi levado da minha casa. Então, isso é poderoso. Eu falei, gente, Deus se manifesta, é a glória dele se manifestando. Até mesmo na morte, a gente precisa entender que é ele. Sim. Né? Tudo sobre ele mesmo. E eu creio que é tempo de nós mostrarmos quem Deus é mesmo, assim, sabe? Exatamente. Principalmente nesse momento, no momento em que ele tira algo. Exatamente. Porque a gente pinta um Deus, né, que nos dá tudo. Exatamente. E aí na hora que ele tira, a gente é tão egoísta porque ele tirou da gente. A gente não pinta. E aí a gente começa a pintar um Deus que tira as coisas, sabe? E nós precisamos começar a pintar Deus de uma forma diferente. Não é que ele nos dê. Ele está nos confiando. Exatamente. Ele nos confia o emprego, ele nos confia a nossa vida, ele nos confia a nossa saúde. E se ele resolve pegar, é dele. Sim, nós só somos mordomos aqui, né? Entendeu? Então a gente precisa começar a pintar Deus, quem Deus é de verdade, sabe? Ele é o Criador, ele tem todo na mão tudo, todas as coisas. Exatamente. E ele não faz, eu vou fazer isso aqui só para ver se ela vai se lembrar de mim. Não, sabe? Ele faz isso, de repente, para dar um estalo, sabe? Assim, porque é dele, sabe? Se ele quiser pegar, amém. Se ele não quiser pegar, nós vamos tentar multiplicar isso. É tempo de nós vivermos o evangelho de uma maneira simples, começar a pintar Deus, sabe? De uma maneira simples, para que os outros sejam alcançados, sabe? Para que as pessoas vejam, né? Essa paz que excede todo o entendimento, né? Nós estamos no luto, nós estamos alegres, nós perdemos o emprego, nós confiamos em Deus, sabe? Em todo momento, é na alegria, na tristeza, é um casamento, né? Exatamente. Né? É na saúde, é na alegria, é na tristeza, é na morte, seja onde for, sabe? Nós precisamos confiar que Deus, ele é dono de todas as coisas e ele é soberano em tudo. Amém, é verdade. Assim, cremos e eu tenho certeza que esse é o momento que nós temos vivido de uma grande oportunidade, né? De nós revelarmos quem Deus é no meio de uma pandemia, onde tantos estão sofrendo. Eu acho que é a oportunidade que o Senhor está nos dando para também termos um encontro pessoal com Ele, para provarmos dessa glória transformadora dele nas nossas casas, nas nossas famílias, com quem estamos. Eu sei que tem pessoas, inclusive, perdendo pessoas, né, das suas famílias, pessoas queridas, mas todas as pessoas podem provar desse poder de Deus. Na verdade, eu acho que o grande avivamento que o mundo aguarda é justamente esse. Exatamente. É ele olhar para o vizinho e falar, cara, alguma coisa de diferente ele tem, o que será que é? Por que eu estou passando por tudo isso e eu fico tão apavorada? Que esperança que eles têm, né? Que esperança é essa? Que alegria é essa? Sabe? Qual que é a fonte disso? Então, eu creio que como igreja nós vamos viver um novo tempo em relação a isso, de podermos manifestar quem Deus é, esse poder, essa soberania na dor, na alegria, né? na falta, no muito. Nós declararemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele governa, que nós o amamos acima de todas as coisas.
nos rendemos aos processos. Amém? Amém. Miriam, obrigada pelo seu Imagina. tempo, foi muito bom te ouvir. Estamos juntas aqui, eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham sido como eu, muito abençoadas e também desafiadas. Eu acho que, né, tem que ser esse um dos propósitos, sermos desafiados a crescer no Senhor, a sermos transformados de glória em glória. Que o Senhor continue se revelando a vocês, que vocês continuem manifestando esse Deus simples, que é poderoso para consolar, independente do tamanho da dor. Ele é um Deus que toca profundamente e eu tenho certeza que vocês estão aí para exalar esse amor, esse poder dele. Nós sentimos aqui. Obrigada. Amém. Imagina, eu que agradeço. E permaneçam, se enraizem cada vez mais em Cristo, porque só consegue entrar nesse lugar aqueles que estão em Cristo. Caso contrário, a gente vive no natural, né? E quem vive no natural não experimenta coisas sobrenaturais. Amém, é verdade. Vamos juntos. Deus abençoe, gente. Amém, Deus abençoe.